Minha família é de imigrantes italianos. Eu nasci num bairro que foi o berço da industrialização de São Paulo, na Moca, quando ainda era berço da industrialização. Então tinha vizinhos. Uma época eu morei pegado a uma fábrica, pegado, parede com parede. E, para mim, a questão industrial sempre foi algo extraordinariamente presente. E, ao longo da minha vida, eu assisti o Brasil virar de um país essencialmente agrícola para um país altamente industrializado. E, por isso, fico chocado quando a gente vê o país jogar pela janela todo o patrimônio produtivo, né, que juntou ao longo desses anos. Nós vivemos, sim, hoje, um processo de desindustrialização. A indústria tem perdido fatias no PIB de maneira muito rápida. Se vocês pegarem 1985 como base, virem até 2008, a indústria caiu 13 pontos percentuais no PIB. 13. Pegando os últimos anos, porque nos últimos anos se manteve de maneira muito acelerada. A indústria caiu mais 4 pontos percentuais. Tinha 19,4, caiu para 15,8. Isso em pleno governo Lula, o do progresso, de toda aquela coisa e tal. E tem um fenômeno curiosíssimo, que eu não vi até hoje registrado. Mas depois que eu perdi a eleição, eu estou dedicado à vida civil. Eu não tenho cargo, né, nem mandato legislativo. Para mim é inédito nas últimas décadas. E passei a me dedicar bastante a estudar, né, a reestudar, entender as questões um pouco mais a fundo. E montei um esquema de pesquisas com muitos economistas. Vi um dado que me impressionou muito, que eu já intuía. Eu não sei se vocês sabem, de 2003 para cá, houve aumento de emprego, mas só nas faixas acima de 2 salários mínimos. Se nós pegamos as faixas de 3, 4, 5, 6, 7 salários mínimos para cima, houve queda absoluta do emprego. Ou seja, o número de demissões superou muito de contratações. Ou seja, nós estamos perdendo emprego de qualidade. Porque a remuneração mais alta, em geral, está associada à qualidade. Nada contra as menores remunerações. Apenas estou dizendo que não tinha que voltar para trás no que tinha de melhor, que era o emprego qualificado, com bons salários, boa remuneração, etc. Isso nós estamos exportando. Esses bons empregos estão sendo exportados para o Sudeste Asiático, para outros lugares. E isso está, de alguma maneira, relacionado com o que aconteceu com a indústria manufatureira. Agora, vocês olhem um dado da indústria manufatureira interessante, embora ruim. Em 2005, nós tivemos de saldo comercial com o exterior, em produtos manufatureiros, de aproximadamente de 35 bilhões de dólares. No ano passado, tivemos um déficit de 55 bilhões. Ou seja, nesse período, nós, de exportadores líquidos, passamos a importadores líquidos pesadamente em matéria industrial. Nem vou citar dados de setores, mas é realmente muito impressionante. Por exemplo, elevadores, o coeficiente de importação era mínimo. Hoje já é 50% e daqui 5 anos não haverá mais produção de elevadores no Brasil. Estaremos todos importando da China. Não porque eles fazem melhor, não é por causa disso. A questão é outra, é de outra natureza. É a falta de competitividade sistêmica que afeta a nossa economia. Essa competitividade, ou perda, está relacionada com vários tópicos. Enumerando os tópicos, a gente distingue imediatamente onde tem que ter atuação, né?
O primeiro, sem dúvida nenhuma, é a política de câmbio e de juros. Essa é a questão fundamental. Claro que em qualquer situação em que a inflação sobe, qualquer país do mundo vai aumentar os seus juros. O problema não está no aumento de juros quando a inflação acelera. O problema está no nível dos juros. Porque nós temos disparadamente a maior taxa de juros do mundo, com uma distância imensa com relação a qualquer outro país do mundo. Então, quando a gente fala, não, precisa subir o juro, o problema é por que o juro é tão alto, por que o juro se manteve tão elevado, não obstante as condições de déficit fiscal, de dívida, etc., do Brasil não serem piores do que a média dos países emergentes, do que os países, enfim. Os Estados Unidos têm 10% de déficit público, é 5 vezes o Brasil, e tem uma dívida de 100% do PIB. A dívida bruta, aqui põe-se dívida líquida para minimizar, mas a bruta no Brasil deve ser uns 60 bilhões. Então, uns 60% do PIB. O fato é que este é um problema seríssimo que está ligado ao dos juros, ao do câmbio, quer dizer, os juros ligados ao problema do câmbio. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um número muito interessante sobre o efeito da taxa de câmbio nos custos da indústria. Vocês vejam o seguinte, o custo unitário do trabalho no Brasil, em dólar, porque é o que nós estamos medindo para efeito da competitividade, seja para exportar, seja para concorrer com as importações. De 2003 até 2010, aumentou 2,6 vezes. Os salários cresceram, mas não cresceram 2,6 vezes. Grande parte disto chama-se câmbio. O câmbio, em 2003 para 2010, caiu 45%. Ou seja, houve um encarecimento de tudo que é medido em dólar em moeda estrangeira, não em moeda nacional. Houve também em moeda nacional, mas esse outro lado, realmente, o Brasil é imbatível. Vocês põem com a China tem um câmbio desvalorizado, certamente uns 30%, 40% além do que seria dentro de um sistema mais normal. E tem aí que, então, qualquer produto chinês, Paulo Bauer, ele ganha do brasileiro na concorrência por causa do câmbio uns 50%, 60%. Os chineses não são mais eficientes. Nem a indústria têxtil asiática é mais eficiente do que a nossa, não é não. Nem a de calçados, nada disso. Se nós formos pegar do ponto de vista físico. E olhe que a indústria se defendeu, modernizando, inovando, mudando o tipo de produção, isso e aquilo, para sobreviver. Mas é uma desvantagem estrutural brutal. E também na relação de troca com a economia. Se nós formos pegar, por exemplo, o índice de preços de serviços de 2003 para cá, se manteve, aumentou 7%. Mas o índice de preços, por exemplo, de produtos industriais no Brasil, nesse período, caiu. Isso por causa do câmbio, que vem também junto com a concorrência externa. Há também uma mudança interna, digamos, na relação de preços e de custos do ponto de vista da indústria. Pois bem, este é um fator.